fluir. E agora, Santo Espírito, venha me encher. Um café da manhã especial. Vamos ver lá? Um café da manhã. Olha só. Que coisa chique. Um café da manhã especial. Evangelho de João. João, capítulo 21, verso 3 a 13, é um texto de nossa inspiração para a ministração da tarde. João é o mais novo de todos os 12 de Jesus. Ele era o mais jovem. Ele é irmão de Tiago. Tiago, o primeiro dos 12 de Jesus, que morreu. E João era o irmão mais novo de Tiago. João, mesmo que Jesus disse que ele não morreria sem que visse a glória de Jesus à destra do Pai. E surgiu na época uma conversa que João não morreria. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que ele não morreria. E ele viu quando ele ficou preso na ilha de Patmos. Então ele teve a visão do Apocalipse. João foi o único que não morreu. Mas ele foi a vida longa, mais de 90 anos, foi pastor da Ásia Menor, de Éfeso e toda a região, um dos homens mais brilhantes que o Evangelho já teve. E ele conta uma experiência que ele teve com Jesus Cristo depois da ressurreição. E ele vai nos contar isso, principalmente a história da experiência de Pedro. Esse café da manhã que ele, Pedro, Natanael, chamado também de Bartolomeu, e Tiago tiveram com Jesus à beira do mar da Galileia. Leiamos, diz assim o versículo 3 assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Quem estava na praia? Jesus. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Quantos peixes há? 153. E não obstante serem tantos, a rede não rompeu. Disse Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Amém? Amém. Olha, às vezes um cafezinho quente com aquela fumacinha subindo no ar é tudo que precisamos pela manhã, ainda mais se for chuvosa e fria como esses dias. Gente, não tem nada melhor que um cafezinho quentinho. Às vezes as pessoas falam que café faz mal. Mentira, é tudo balela. Mas você não estava morto, mortíssimo.
transforma a língua das pessoas, porque não tem nada melhor do que um cafezinho. Meu pai morreu com mais de 75 anos, tomava café. Se ele saísse na rua e voltasse, ele tinha que tomar café. Lá em casa tinha que ter café o tempo todo, porque ele ia tomar o café, ele ia tomar o café. E se não tivesse café lá em casa, ele chegasse, se tivesse café, a minha mãe e minha irmã abaixo de mim, ia virar para ela: vocês estão fazendo café, vocês estão mortos aí, faz café. Então a gente que era pobre foi criado com café, foi criado com café, gente. A gente era pobre demais. Então, café, porque eu sou forte, resistente, vocês não veem no hospital, não veem no médico, não viram sentindo mal de nada. Café! Minha mãe enfiou café em mim, toma café. Porque a gente era pobre. Sério? Por quê? Vocês sabem? A gente era tão pobre. Vocês lembram do que suco? Que suco? Você lembra, Estela? Você também já foi pobre, né, Estela? Já foi pobre. Então você tem do que suco? Pois é, a gente tomava uma prata para comprar aquele tal de suco. Quando chegava em casa ia fazer, minha mãe: não pode. Eu não pode. Por causa que não pode? Por causa do açúcar. O açúcar é pro café. Meu filho, de manhã era um café preto. Era café preto. Fui criado assim, café preto. E naquele tempo é igual hoje, que tem pãozinho para cada um come igual uns malucos aí, estufados, tanto pão. Não era assim não. No meu tempo, a gente era tão pobre. Quando tinha que comprar pão, era aquela bisnaga que vinha para partir as rodelas. É, Carlos? Você já fez isso, Estela? É, Carlos. É bom a gente olhar como é que a gente prosperou, né, Carlos? Partia as rodelas para 6, para comer, e aquela chapada de café, assim, escopada de café. Era, e graças a Deus que eu era mais velho. O seu filho mais velho, eu tinha direito a ponto do pão. Graças a Deus. Eu tinha direito a ponto do pão, eu era mais velho. E o copada de café que você ia tomar. E quando tinha pão, a mãe falou: toma café, gente, toma café, porque café é sustentável para esperar o almoço. Porque não era assim, comigo, biscoito, comigo, tanto trem não. A gente tomava café, até o almoço. Vocês veem que eu sou testemunha do que as pessoas têm. Todo mundo fala: faz mal, ficou forte, eu sou um homem forte. Olha bem, esses coloridos. Café também melhora a cor da gente. Não, eu sou testemunha. Café não faz muito bem. Nem quer. A primeira coisa que a pastora faz mais nada. A primeira coisa que ela levanta é fazer café. Quando ela levanta primeiro que eu, aquela fumacinha de carro, eu acordo em paz. E o café. O Silas, meu filho, o Silas é viciado. O Silas é viciado em café. Então ele acorda e vai, olha esse desenho. E vai lá para o tamanho dele na garrafa e já pega aquilo. E quando está passando um jogo de Palmeiras, meu filho, que ele não pode ser atormentado por nada, e nem um filme bom que ele tem ali, e vai, já pega a garrafa inteira e leva na beirada do sofá com um copo e liga, vai só entornando. Pergunta para vocês verem. E você viu que rapaz forte, corado, daí é uma festa do filho dele. Às vezes, não exagero não, mas não, é verdade. Às vezes, um café pode ser inesquecível, marcante. Eu tenho não um dia frio, porém em um lugar quente, você toma banho, e após você tomar banho, o suor brota assim. Você toma banho, enxuga, quando você tira a toalha, já brota assim de você, ó, o suor. Mas eu tomei nesse lugar um café inesquecível. Cidade Manaus, capital do Amazonas. Hotel Eu Estico, tropical. 5 estrelas, meu filho. À beira do Rio Negro. É inesquecível.
O café é algo assim de louco. Você fica horas lá dentro. Você ficou lá, né? Toda religiosa aqui. Meu filho, você fica horas lá dentro. Ninguém quer tirar. Você quer fechar o hotel junto, o restaurante do hotel. Porque você fica lá. E às vezes que eu já fui lá, você não imagina. Tem tudo que você imagina. E você não imagina que tem, mas tem. Você come à vontade, sem nenhuma perturbação. Meu filho, lá eu lia jornal todo. Eu lia jornal, meu cunhado falou, vamos embora, não, deixa eu ler a última página. Eu lia jornal, eu contava caso, eu dava gargalhada, eu observava os gringos, porque lá você vê tanto gringo, e você vê os japoneses, eu ficava lá observando eles. Comia tapioca, meu filho. Comia um, voltava para a fila. Comia outro, voltava para a fila. O negócio de louco. Um café muito especial, marcante. Pastor, vou em Manaus. Vá no Tropical, à beira do Rio Negro, uns 5 estrelas. Pergunta aí a pastora Renata para vocês verem que o café é inesquecível. Pedro, Tiago, João, Tomé e Natanael tiveram um café muito especial, inesquecível, à beira de um lago, Mar da Galileia ou Tiberíades, numa manhã, sem muita expectativa, de inteiro desânimo, sem perspectiva de que algo realmente bom poderia acontecer. O Mar da Galileia é inesquecível. Você carrega na sua mente, né, Geraldo? Você tem a mente. Não é, Cleber? Já subiu. Ah, você já tinha subido. Não é, pastor Miguel? Você carrega na mente. Ah, você também sabe, conhece, né, pastor Luciano? Não é? Você navegou por ele? É incrível. Você não esquece, meus filhos. Eu tenho essa imagem aqui. Você não esquece jamais quando você navega pelo Mar da Galileia. Pedro decidiu ir pescar. E os outros foram com ele. E já havia uns 3 anos que eles não pescavam mais. Não punham as mãos em redes para pescaria. Barco para pescar tinha nesses últimos tempos só para atravessar o Mar da Galileia para ir do outro lado para cidades ribeirinhas ou para acompanhar Jesus em suas pregações sobre o reino de Deus. E agora vão pescar. Passam a noite toda pescando e nada pegam. As redes estão vazias. Eles estão cansados, exaustos, com sono, com fome, com frio e estavam molhados, frustrados até mesmo para pescar. Porém, teriam naquela manhã um café inesquecível, um café muito especial. Especial, não por causa de ser à beira do Mar da Galileia, como o meu que foi à beira do Rio Negro. O Rio Negro, gente, pergunte para a pastora Renata, você não vê, pastor Cristiano, você conhece? Você conhece o Negro? Pergunta para o pastor Cristiano, você não vê o outro lado? É uma coisa extraordinária. E ele vai, quando ele encontra com o Rio Amazonas, eles dois se encontram juntos e eles vão juntos. O Amazonas, ele é mais barrento, ele é mais claro, e o outro é escuro. E os dois vão juntos. Como a água do Rio Amazonas é mais veloz, então vão juntos. O Amazonas engole o Rio Negro e se torna o grande Rio Amazonas que a gente bem conhece. Também não era especial por causa da fartura e variedade que haveria. Na verdade era café de 2 produtos, como o meu, café e a rodelinha de pão. Mas o de Jesus era mais chique, porém os 2 produtos, pão e peixe. Peixe assado na brasa. Oh, coisa boa, né, amigo? Peixe assado na brasa. Não seria também pelo gosto ou pelo sabor, mas sim com quem eles iriam tomar aquele
aquele café. Com quem você tomar café faz toda a diferença nas manhãs de sua vida. E pode fazer do seu café um café muito especial. Eles tomaram café com um homem que estava sozinho na praia e que gritou para eles perguntando se havia peixe. Que homem estranho era aquele que estava na praia no clarear da madrugada? E por que nos grita assim com tanta intimidade? Filhos, tem aí alguma coisa de comer? E quem é este que nos dá comando com tanta autoridade e com tamanha convicção e fé? Lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus, o grande mestre que durante 3 anos e meio anunciou-lhes o reino e fez deles seus discípulos, havia morrido numa cruz, a fim, como ele mesmo disse, para perdoar os homens os seus pecados e dar a eles o reino de seu Pai, Deus nosso Senhor. Jesus havia ressuscitado e o Cristo ressurreto apareceu a eles 3 vezes e não sabiam mais onde Jesus estava. Jesus havia marcado um lugar na Galileia para encontrar com eles, e o lugar era um monte, não um lago. E por que eles estavam no lago pescando? Pedro estava frustrado, estava carregado de culpa e dor. Dizia a si mesmo: por que Jesus viria para alguém como eu? Pedro havia traído Jesus, Pedro havia negado Jesus por 3 vezes, Pedro havia praguejado, Pedro havia amaldiçoado, negou que sequer conhecia Jesus à beira de uma fogueira em Jerusalém, quando Jesus estava sendo interrogado, maltratado e julgado. A única coisa que Pedro carregava no seu coração e não saía de sua cabeça era aquele canto maldito do galo que cantou quando da 3ª vez negou a Cristo. Cristo já tinha avisado e ele insistiu com Jesus que nunca isso iria acontecer e bradou para que todos os outros ouvissem: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Simão, Simão, disse Jesus, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Comigo não, Senhor, protestou Pedro. Estou pronto para ir preso, estou pronto para ir para a cadeia, estou pronto para morrer por ti. Jesus calmamente disse: afirmo de Pedro que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Lucas capítulo 22, versos 31 a 34. E do jeito que Jesus revelou, aconteceu. Pedro, torturado pelo seu mal, pelo seu terrível pecado, dizia a si mesmo: para o meu erro não tem mais jeito, para o meu pecado não tem mais perdão, jamais serei aceito novamente. Não passo de um desgraçado, traidor do Filho de Deus, o imprestável, acabou tudo para mim, estou fora, vivo por viver, esperando o meu trágico fim. E ele certamente convivia com essa dor, com essa vergonha, com esse fracasso, perdido e sem rumo. Mas também não é assim que agimos muitas vezes quando pecamos ou erramos. Achamos que somos os piores, que não tem mais jeito, que não há mais perdão, que não passamos de um bando de fracassados, safados e infelizes, e que a única coisa que nos resta é vivermos a nossa vidinha michuruca aqui, e depois vamos para o inferno, porque nem Deus nos quer
nos sentimos sujos, indignos, pecadores sem solução e pensamos em abandonar tudo. O negócio deixa esse negócio de igreja de lado, esse negócio não é para mim não. Vou largar Deus, vou deixar esse negócio de céu. Esse negócio de céu é mais um trem que não dá certo, é mais um trabalho, vou largar isso para lá. Esse negócio de Deus é papo furado, esse negócio de Bíblia, tanta coisa para carregar na vida, agora tem que carregar a Bíblia, tem que ler Bíblia, eu não posso ler nada. Vou largar isso aí, sem nada certo para mim não. Tudo é em vão, sem razão nenhuma fé. Pedro se sentia assim, estava destruído, derrotado, frustrado, amargurado, não esperava perdão, não esperava uma segunda chance, e por isso não foi para o monte, o lugar marcado do encontro com Deus. Veja Mateus capítulo 28, no verso 16. Jesus não viria para alguém como ele acreditava, mas lembre-se do que disse o apóstolo João certa vez, que seria bom que não pequemos, mas se pecarmos temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, como também do mundo inteiro. Diga aleluia, glória a Jesus, daí o aplauso, aleluia. Está escrito em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Saiba, o nosso Deus é bom. Deus é bom. Diga, Deus é bom. Diga, o meu Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, verso 8. Bom e reto é o Senhor. Disse o rei Davi no Salmo 25, verso 8. O nosso Deus é um Deus bom. O nosso Deus é um Deus bom. O nosso Deus é bom. Por isso ele foi atrás de Adão. Quando Adão pecou e se escondeu no jardim do Éden, e ele foi procurando Adão, um lado para o outro, Adão escondidinho atrás de uma moita, e ele procurando e gritando: Adão, 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 onde estás? Veja no capítulo 3, verso 9 de Gênesis. Deus segue a gente em qualquer buraco aonde a gente se esconde, em qualquer lata de lixo aonde a gente se enfia, surge no cruzado de pecado. Jesus vai atrás da gente, nos persegue até que nos cansamos do mal. Então ele se achega e diz que nos ama profundamente, e nos perdoa, e nos limpa, e nos dá a água da vida, sacia a nossa fome, pois ele é o pão da vida. Glória a Jesus. Jesus é bom. Jesus vai atrás de você. Não foi assim? Nós todos éramos pecadores, uns mais, outros menos. Uns faziam mais, uns eram mais para virar, outros a pé viravam menos, mas todos eram pecadores. Até que um dia a gente ficou cansado e a gente: Deus, eu não aguento mais essa vida. O Senhor me salva, o Senhor me perdoa. Jesus vai estar atrás da gente, batendo no ombro: eu amo você. E estamos aqui, tomados pela glória de Deus, salvos, perdoados, amados pelo Senhor, mudados completamente, porque Jesus é bom. Aleluia! Aplauda o pecado do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então Jesus foi atrás de Pedro, lá no mar de Galileia. Pedro era para estar onde? No monte. E ele estava no lago. Jesus então foi atrás dele lá no lago. E Jesus preparou. Jesus é bom demais, gente. Jesus preparou um café inesquecível para Pedro e seus amigos. Um café muito especial naquela manhã que mudou a sua vida e o seu destino. Quando Pedro levantou a cabeça e fitou seus olhos lá na praia, havia um homem vindo atrás dele.
convidando para sentar na sua mesa, para um café especial e diferente. Jesus perseguiu Pedro e seus amigos no mar da Galileia para dar a eles o que haviam perdido: a autoridade, fé verdadeira e a missão de anunciar que Jesus Cristo ressuscitou e vive. Aleluia! Anunciar o reino de Deus para todos os homens em todos os lugares. Jesus veio dar a Ele mesmo. Jesus veio dar a Ele mesmo. Eu me dou a vocês. Eu estou aqui, eu sou Jesus. Voltei para vocês, pois achavam que eles estavam perdidos. Jesus disse isso certa vez a uma mulher samaritana, que o Pai procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Veja em João 4, 23. Jesus foi atrás desses adoradores lá na Galileia. Jesus veio atrás de você, adorador e adoradora. Jesus já viu você levantando a sua mão, tomando os seus lábios, adorando, louvando e exaltando. Quando você estava lá na lata de lixo, no pecado, Jesus via você aqui tomando o nome dele com os lábios, totalmente rendido ao Senhor. E ele foi te perseguindo atrás de você. Cada buraco que você enfiava, ele enfiava também. Cada lado de lixo que você revirava, ele revirava também. Cada lugar que você atravessava, ele atravessava também, para que quando você dissesse: Deus, eu não aguento mais essa vida, salva, ele já estava cutucando no seu ombro, dizendo: Ei, eu estou aqui porque eu amo você. Não gosto disso. Deus ama você. De um modo surpreendente, Deus nos amou e amou a Pedro, a ponto de preparar um café em uma certa manhã. Para Deus você vale muito. Valeu o sacrifício do seu filho Jesus na cruz do Calvário, amém? Sabe o valor da sua vida? Sabe o valor? Sabe quanto você vale? Você vale a vida de um Deus. Você vale a vida do Senhor Jesus Cristo. Você vale o céu. Você vale o reino de Deus. Você vale a vida do Senhor Jesus Cristo, o príncipe, o dono, o rei, aquele que é, aquele que era, aquele que vive para sempre, aquele que foi glorificado, aquele que manda na vida, aquele que manda na morte, aquele que é Senhor. Manda nos anjos, manda no arcanjo, uma ordem dada é ordem obedecida. Os ventos param, o mar se aquieta, porque Jesus mandou. As enfermidades vão embora, os demônios correm, porque Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Jesus é tudo que temos aqui. Jesus preparou para Pedro um peixe quentinho na brasa e pão. Convidou seus amigos para sentar na sua mesa daquela praia e a comer. E para mostrar, sabe o que eu falei do peixe? Eu lembrei que lá em Israel tem um famoso peixe de Pedro. E lá nós fomos comer o peixe de Pedro. E ficou essa negócio do peixe de Pedro, gente, que nós estávamos ansiosos daquele negócio. Deve ser bom, porque todo mundo, todo lá, eles falam esse peixe de Pedro, 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 peixe de Pedro. Aí a gente chegou lá no peixe de Pedro. Meus filhos, foi duro. Foi duro. E o pastor Miguel, você já sabe, primeiro coisa, preocupação dele na vida dele, comida. Segundo, comida. Terceiro, comida. Depois vem pastora Sueli, Kézia e Davi. Quarto lugar vem Kézia, Davi e pastora Sueli. E o quinto, sexto, vem as outras coisas. Mas primeiro, em ordem, comida, comida, comida. Pastora Sueli, Kézia e Davi. É assim a ordem. Então, aí chegou aquele trem terrível.
Gente, o pastor Miguel deu crise. Ele virou menino. Ficou birrado. Ficou no ônibus birrado lá. Porque ele não aguentou comer, ele não vai comer, então ficou lá birrado. E foi o meu filho que eu tive lá, birrado, fez birra. Eu fiquei lá perdido. E tive que dobrar ele para não dar as correadas, né? Porque ele ficava meia-noite. Aí tive que o pai fazer meia comer. Ele ficou birrado por causa do peixe do Pedro. Mas esse peixe aqui, Pedro, não é o peixe de Pedro, é o peixe de Jesus para Pedro. E o peixe de Jesus para Pedro, meus filhos, aquele assado, o tempero daquele assado, o gosto daquele negócio. Pedro nunca comeu um peixe como aquele. Nem João, nem Natanael, e nem o Tomé. Convidou seus amigos para sentar na sua mesa naquela praia e para comer, para mostrar, escute, para mostrar para aquele que gosta de cirandar nossas almas e nos peneirar com trigo, que a brincadeira acabou. Jesus chegou na nossa vida, teremos a vitória. Se brincar com a gente, daremos o troco. Se nos peneirar, o inferno será derrotado, porque somos bem-vindos à mesa do Pai, somos bem-vindos à mesa do seu Filho Jesus, somos bem-vindos, Jesus Cristo. Ele preparará uma mesa perante os nossos inimigos e nós triunfaremos e comeremos com Ele na mesa para sempre, em glória e em triunfo, pois a vitória chegou na nossa mão e na nossa vida. Jesus está. Aleluia. Bem lá na praia, para que o diabo e seus demônios pudessem ver, Jesus preparou uma mesa na presença desses malditos inimigos de Pedro e de todos nós. O diabo que havia peneirado via agora também Pedro comendo da mão de Deus. O diabo que havia peneirado como trigo agora via Pedro comendo peixe, do peixe que Jesus assou especialmente para ele. É isso que Jesus Cristo também faz comigo e com você. Prepara uma mesa de vitória na presença de nossos inimigos e nos levantamos no poder e na unção de Deus. Nós estamos de pé, de cabeça erguida, pois a vitória chegou e estamos no nome de Jesus. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus filhos, por qualquer coisa, uma coisinha deu errado ali, um trem que apertou ali, mas sim, pode ser que o diabo está te peneirando, aguenta a peneirada, meu filho. Pode ser que o diabo está cirandando a alma da gente, como antigamente Jesus disse: peneirar. Se cirandar a alma deles, eu preparo uma mesa na presença dos inimigos, porque eu darei a eles a vitória. Jesus está calmamente preparando a mesa e você vai sentar nela, porque os inimigos que te cirandaram, te peneiraram, verão a sua vitória e você comendo e Jesus no meio com você, e eles envergonhados, derrotados, fracassados, porque somos amados e perdoados por Jesus, amados e perdoados para sempre. Vamos, Senhor. Pedro teve a vitória. Simão, o diabo pediu para te cirandar e te peneirar como um trigo, mas eu rolei por ti. Jesus fez mais. Eu vou preparar a mesa aqui. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Vou preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, Pedro.
Pedro, a mesa está pronta, pode sentar. E os inimigos olhando a vitória daqueles que creem. Pedro experimentou o que o rei Davi disse no Salmo 23, verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença de meus e unges a minha cabeça e o meu cálice. Diga aleluia. Naquele café, Jesus perguntou Pedro, perguntou se Pedro o amava. Então disse a Pedro para cuidar das ovelhas, cuidar da igreja, cuidar das vidas. E Pedro venceu o diabo a ponto de poder dizer: não foi ouro nem prata que fostes resgatado, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. Alegrai-vos na medida que sois participantes. Olha, escute. Alegrai-vos na medida que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Veja que diferença. Escreveu o apóstolo Pedro na primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19, capítulo 4, versos 13 e 14. Veja, está diferente, sim ou não? Aquele que não, eu nem conheço. Não. Tu falas com ele? Não. Coincidência. Começou a praguejar, amaldiçoar. Que o diabo me carrega, se conhecer, não sei o que. Para não sofrer. Agora ele diz: se sofrestes, se sois participantes do sofrimento de Jesus Cristo, alegrai-vos, porque sobre vós o Espírito da glória e de Deus. Pedro saiu de lá corajoso, tremendo, homem tremendo na presença de Deus, como disse a pastora esses dias, Luquinhas, cabra macho. E tudo por causa de um café da manhã muito especial. Pedro assentou na mesa de Jesus e foi perdoado. Você quer sentar na mesa de Cristo hoje e comer e beber o seu reino? Você quer? Amém. Você quer? Amém. Ame a Jesus. Dê a Ele seu coração. Seja um adorador. Receba salvação e perdão do seu coração, pois Jesus te ama. O escritor Máximo Carlos disse: Jesus, aqueles que o viram nunca mais foram os mesmos. Cristo veio à terra por uma razão: dar a sua vida em resgate por você e por mim. Por todos nós Ele sacrificou a si mesmo para nos dar uma segunda chance. Diga amém. Amém. Eu e você temos uma segunda chance. Jesus, tropecei e caí porque me perdoa, está perdoado. Jesus, de novo, vacilei, deu errado, o Senhor me perdoa, está perdoado. De novo, deu para tropeçar, Jesus, agora não tem mais jeito, né? Porque já queimei as duas. Eu não me lembro de nenhuma, porque a palavra diz que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Sempre para Ele está de novo a segunda chance. Jesus ama você. Jesus amou Pedro. Pedro disse: Jesus, eu te amo. Pedro saiu de lá tão valente, tão forte, que ele pregou o Evangelho. Em Roma, quando ele foi morto, diz a tradição que ele diz: eu não sou digno de morrer como o meu mestre Jesus. Ele foi crucificado, mas ele diz: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. E assim morreu o grande homem que teve um encontro com Jesus à beira do mar da Galileia. E Jesus tocou a sua vida e nunca mais foi o mesmo, simplesmente porque tomou um café muito especial
com Jesus Cristo, que mudou a sua vida. Fique bem, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Creia em Jesus sempre. Amém? Vamos adorar. Graças eu te dou. deu a Pedro e aos outros o peixe e o pão, e eles comeram bem.
abraçado, aquela brisa batendo, os primeiros raios do sol. Pedro e Jesus caminhando na praia, à beira do mar Galileia. Jesus para e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, eu te amo. Jesus continua caminhando com ele, para novamente, olha nos seus olhos e mansamente: Pedro, tu me amas mesmo? Brota uma lágrima nos olhos do Pedro. Um nó fica na garganta. Ele com voz embargada diz: Jesus continua caminhando, mas os passos com ele. Para novamente, põe a mão nos ombros dele e olha bem nos olhos. E pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro é flechado no seu coração. Começa a chorar e a chorar, e ele diz: tu sabes que eu te amo. Jesus o abraça, lhe dá um beijo e diz: cuide das minhas ovelhas. Você não é Jesus. Depois daquele dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Amou Jesus até o fim. Deu a sua vida por amor a Jesus e anunciou o reino de Deus. Gastou todos os seus dias pelo amado da sua alma, porque um dia, depois de um café, o Deus que revelou o Pai perguntou se o amava. E o coração de Pedro disse simplesmente para Deus: eu te amo. Contigo
Depois disso, Jesus caminhou rapidamente pela praia, voltou para Pedro e disse: segue. Ele estava seco novamente. Estenda a tua mão direita aos céus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e para todos sempre. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor.